Seja muito bem-vinda ao nosso programa Revolucionando. Aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada para descomplicar suas finanças, sair das dívidas e construir uma reserva. Eu sou Sheila Mota, para quem não me conhece, e o tema de hoje é se blinde das maiores fontes de endividamento. O endividamento das famílias no Brasil é um sério problema. Atualmente, boa parte dos lares brasileiros conta com pelo menos uma dívida. Por causa disso, muitas pessoas vivem com ansiedade, com estresse, preocupadas com os problemas financeiros, com as dívidas, e às vezes nem se tem dívida em atraso. E esses sentimentos podem ser gerados pela preocupação de se endividar, de atrasar alguma conta. E eu trouxe aqui esse tema hoje para falar sobre os maiores fatores que causam endividamento nas famílias brasileiras. Que além de sofrer bastante com a situação, né, o endividamento ainda faz com que você fique um pouco mais longe das suas metas financeiras, longe dos seus sonhos, e ainda pode chegar a ter o nome negativado, caso essa dívida fique em atraso. Mas, Sheila, quais são as causas mais comuns desse endividamento? Por quê? Porque se você descobrir, vai ficar mais fácil para você evitar essa situação. Então, fica comigo aqui até o final desse conteúdo, que eu trouxe várias fontes de endividamento para que você possa ter clareza disso. E por que eu trouxe isso como uma oportunidade? 7 em cada 10 lares brasileiros estão com dívidas. Existem alguns motivos mais comuns para explicar o endividamento das famílias brasileiras. Isso não significa que todos os casos se enquadrem neles. Afinal, cada pessoa tem uma história particular. E aí, entender as razões mais comuns pode te ajudar a evitar de se endividar. E assim, organizar mais rápido suas finanças. Se blindar dessas fontes de endividamento é uma oportunidade para você revolucionar suas finanças, para você descomplicar sua vida financeira, para você sair das dívidas, se caso você já tenha, e você construir a sua reserva. Ok? Eu mesma já me endividei por algumas dessas razões comuns que eu trouxe aqui para você. Mas, se você souber esses fatores que fazem com que as pessoas se endividem, se você tiver clareza, eu falo muito sobre a clareza, né? Você não precisa passar pelos mesmos erros que eu passei, se caso você ainda não estiver passando. E isso vai te ajudar a entender melhor sobre as suas finanças, vai te ajudar a tomar alguma atitude, algumas ações em relação ao seu dinheiro. Você vai lembrar desses fatores e pode ser até que isso já te ajude a refletir se a atitude a ser tomada irá te levar para mais próximo dos seus sonhos e das suas metas ou vai te afastar deles. Eu sempre falo sobre isso, né? Que é uma pergunta de ouro. Seja bem-vinda, Carol. É uma pergunta de ouro quando você faz essa pergunta. Essa atitude que eu vou tomar, essa ação que eu vou tomar diante do meu dinheiro, de algum gasto, ela vai me deixar mais próxima dos meus sonhos e metas ou vai me deixar mais longe dos meus sonhos e metas? Essa é uma pergunta chave para você tomar algumas atitudes em relação às suas finanças. E eu falo que é um hábito você fazer, se auto-perguntar. É um hábito, ok?
E aí você pode até estar dizendo, Sheila, mas eu não consigo parar de comprar. Sheila, eu não sei como que eu vou cessar, como que eu vou parar de ter os juros do cheque especial ou do cartão de crédito. Sheila, eu não consigo sair da bola de neve. Sheila, outra coisa, eu recebo, pago as contas e continuo endividado e não sobra nada. Que mais? Que mais de dor que você sente? Coloca aqui para mim nos comentários. Qual a dor mais? Seja bem-vindo, Reinaldo. Qual a dor você sente? A dificuldade que você sente hoje em relação às suas finanças? Eu falei algumas delas aqui, certo? Todos os pontos que eu trouxe aqui são obstáculos, tá? Que se você resolver, você terá a oportunidade de ter uma vida financeira melhor, de fazer sobrar dinheiro todo mês, né? Alguns desses pontos que eu trouxe não dependem de você, não dependem da gente, né? São circunstâncias externas, mas a maioria delas são circunstâncias internas, na qual você precisa se blindar. Por isso que eu trouxe como tema a blindagem, se blindar de fatos, de atitudes, de ações que prejudicam as suas finanças, ok? Se você estiver com caderno e com caneta, anote tudo, porque depois você pode revisar, você pode estudar novamente, ok? Porque são muitas informações e é bacana você ter um caderno e anotar tudo. Primeiro ponto que eu trouxe aqui hoje, então, que é um ponto externo, que não depende diretamente de você, né? Depende, mas não depende. Vou explicar um pouquinho. Mas que você precisa se blindar, que é o desemprego. Uma das razões para o endividamento é o desemprego. Por quê? Porque se você não está empregada, você não recebe o seu salário. E aí, aqui existe um ponto do problema interno, que depende de você, que é o quê? Que é você se doar 100% para o seu trabalho, que é você fazer o seu trabalho com amor, que é você estudar para você se desenvolver, que é você vestir a camisa da empresa, porque hoje as empresas, elas não querem funcionários que façam apenas aquilo que foi contratado. E isso é um ponto positivo quando você aprende outras funções. Por quê? Porque se um funcionário sai, a empresa normalmente já tem a confiança de que você é um bom funcionário, de que você já sabe a atividade e você pode subir de cargo, ok? Isso é um ponto interno que depende de você. Agora, existe o ponto externo, que não depende de você, que é a empresa estar com dificuldade financeira e te mandar embora, né? Ou às vezes você tem muito tempo de casa, muito tempo trabalhando na mesma empresa, e a empresa te manda embora para contratar um estagiário para pagar, às vezes, 1/3 do valor. Isso acontece muito hoje em dia. E aí, essa circunstância, esse fator não depende de você, ok? Existe um percentual grande da população brasileira desempregada, né? E aí, quando eu falo aqui sobre desemprego, eu me refiro às pessoas com idade para trabalhar e que não estão trabalhando, mas que estão disponíveis e tentando encontrar um trabalho, ok? Então, as dívidas, normalmente, aparecem nesses casos, principalmente quando você demora muito para ter uma recolocação. Quando você pega de surpresa pela demissão. E aí você comprometeu o seu orçamento total, que é o normal, né? Você fez muitas compras parceladas, pode ter acontecido. Outro ponto que acontece quando você fica desempregada é o fator que eu acabei de dizer sobre você demorar para se recolocar no mercado
e o ponto de você se recolocar e ter um salário menor que o anterior. Isso acontece muito. Por exemplo, você ganha 5 mil reais por mês, aí você perde o seu trabalho e na hora de você se recolocar, você tem propostas de 3 mil, de 3.500, e nem sempre você tem tempo hábil para falar, não, eu não vou aceitar, porque eu quero um só que seja de 5 mil, porque as contas não param de chegar. E aí você vai lá e aceita uma recolocação com um valor menor. E isso você vai sofrer, porque você tinha um orçamento de 5 e agora só vai entrar, por exemplo, 3,5. Isso também favorece para o endividamento, ok? Porque você não vai poder arcar com os mesmos gastos de antes. Sheila, mas qual que é a solução para isso? Então, eu trouxe algumas soluções aqui, anota aí no seu caderno, na sua folha. Primeira coisa, você precisa construir a sua reserva financeira, tá? Então, para você que tem um emprego fixo, que é CLT, tem registro em carteira, eu indico você ter pelo menos 6 vezes o valor do seu custo de vida essencial, que é o obrigatório, que é aquele custo de vida básico das despesas que você não consegue viver sem. Não é o custo de vida geral, é o custo de vida essencial. Por quê? Porque se você tiver algum imprevisto, você sabe que você consegue viver com o valor do custo de vida essencial e que o restante você consegue cortar por um período. Tudo bem? Outra solução, tá? Você não precisa esperar uma recolocação para para voltar a gerar dinheiro. Por isso que eu falo que todo mundo precisa ter um plano B. Porque se você fica desempregado, por mais que o plano B seja um valor menor, você tem algum valor entrando, algum respaldo financeiro. Então, eu te proponho a ter um plano B. Sheila, o que é plano B? É você gerar uma renda extra, à parte, fora o seu trabalho. Ai, o que eu posso fazer? Eu não sei, tem várias opções. O que você gosta de fazer? Você gosta de cozinhar? Faz trufa, leva para o seu trabalho e vende. Faz marmita fit, faz artesanato. Que mais? Vende algum produto, vende algum serviço. Eu tenho vários conteúdos que eu já trouxe aqui sobre possibilidades para você gerar uma renda extra, ok? Então, o desemprego, ele é um ponto em que ele gera endividamento, então você tem que se blindar dele. Como que você se blinda? Fazendo a sua parte, o seu melhor dentro do seu trabalho, aprendendo outras funções, porque se gerar uma oportunidade, você já está apta ou apto a desenvolver aquela nova atividade. Como você se blinda? Construindo a sua reserva financeira e também gerando renda extra com o plano B. Olha quantas coisas para você se blindar do seu desemprego e que 90% das pessoas não fazem. Ok? Por isso que eu falo, sai da caixa. Para de pensar como a maioria pensa. Para de ter atitudes como a maioria das pessoas tem. E que faz com que você tenha resultados iguais ao da maioria das pessoas. 90% das pessoas hoje são dependentes dos seus rendimentos, do seu emprego, do seu negócio, não tem reserva. Ficou desempregado num mês, no outro já não tem dinheiro. Olha só, a insegurança financeira. Ok? Então, escreve aqui para mim nos comentários. Hashtag sai da caixa. Tá bem? Segundo ponto que eu trouxe aqui e que você precisa se blindar para não se endividar. Uso inadequado
do cheque especial. Então, eu trouxe aqui qual é a forma errada que a maioria das pessoas fazem ao usar o cheque especial. Muitas pessoas, e eu falo muitas, eu quero dizer a maioria das que usam, utilizam o cheque especial de maneira errada e utilizam ele como forma de extensão do seu salário. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um salário de R$2.000 e tem R$1.000 do cheque especial. Então, a maioria gasta R$3.000, gasta os 2 do salário mais 1.000 do cheque especial. E se você está usando o seu cheque especial de maneira errada, você está rasgando o seu dinheiro. Você está sendo uma PRD, pessoa que rasga dinheiro. Os juros do cheque especial, ele é um juros altíssimos. Ele é um dos dinheiros mais caros que nós temos no mercado. É o aluguel mais caro que você pode pagar. Quanto mais o dinheiro é fácil, quanto mais a facilidade de você obter esse dinheiro, mais caro ele é. Então, normalmente o cheque especial, ele fica lá disponível na sua conta para quando você precisar. Por isso que ele é caro. Você vai lá e pega na hora que você quiser, aí você devolve, aí no outro mês você vai lá e pega de novo, porque ele é um dinheiro fácil. É igual o cartão de crédito. Ok? E aí, o que acontece? Você vai lá, usa o cheque especial, que é uma dívida, relativamente pequena, vamos supor, você usou R$1.000, e ele pode se transformar, essa dívida pequena, ela pode se transformar rapidamente em um débito enorme. Seja bem-vindo, Fábio. Em um débito enorme. Por quê? Porque aí você tem o descontrole associado ao mau uso do cheque especial, e aí é preciso muito cuidado para você usar esse dinheiro que não é seu, é um dinheiro emprestado, e aí ele vai gerando uma bola de neve. Seja bem-vinda, Beth. Ele vai gerando aquela bola de neve. E aí você tem aquela sensação de que você pegou um dinheiro pequeno, e aí depois o descontrole faz com que isso vire uma dívida grande. Então, Sheila, mas qual a forma de usar o cheque especial? Você falou que essa forma é a forma inadequada. Qual é a forma inteligente de usar o cheque especial? O cheque especial, ele foi feito para ser usado apenas para emergências, mesmo porque, foi o que eu falei, eu volto a falar. O cheque especial, ele é um dinheiro fácil, e todo dinheiro fácil tem taxas de juros altíssimas. Então, você paga um aluguel muito caro por estar usando esse bem, que é o dinheiro, ok? Então, ele foi feito para você usar apenas para emergência. Então, vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você recebe o seu salário, o seu prolabore, eu não sei se você é CLT, se você é empreendedora, se você é empresária, no dia 7, no 5º dia útil, por exemplo, tá? E hoje, você recebe no dia 7, e hoje é dia 6. E hoje é dia 6 e você não tem dinheiro, você não tem uma reserva e você precisa comprar, por exemplo, um remédio urgente para sua filha, que acabou, tá? Então, você vai lá, usa o limite do cheque especial para comprar esse remédio, mesmo porque você não vai deixar de comprar, não vai deixar sua filha doente. E amanhã, quando você receber o seu valor, você vai lá e usa parte desse valor para cobrir esse cheque especial que você usou. Então, vai ser cobrado apenas um dia de juros, porque você teve que usar como emergência esse dinheiro emprestado do banco. E tem uma boa notícia em relação a isso. Existem vários bancos que disponibilizam esse valor do cheque especial por alguns dias, sem cobrar juros e multas, que é uma forma mais inteligente ainda de você utilizar esse cheque especial. Então, alguns bancos possuem até 10 dias de cheque especial sem cobrar juros e multas. Então, olha só que bacana. Você
vai lá, pega o dinheiro para comprar o remédio do seu filho, devolve o dinheiro no outro dia e você não paga nenhum juros por isso. Essa é a forma inteligente de você usar o seu cheque especial. Quando você precisar de algum dinheiro com emergência, com o exemplo que eu citei. Então, Sheila, como que eu vou me blindar do mau uso do cheque especial? Para de usar o cheque especial como extensão do seu salário. Primeira coisa. O seu orçamento, o seu retrato financeiro, ele tem que ter como base o valor que você recebe. O seu salário, o seu prolabore. E não o seu prolabore mais o seu salário, mais o cheque especial, mais o cartão de crédito. Não. Você está contando com um dinheiro na qual não é seu. Então, você só pode contar com o dinheiro seu, aquele dinheiro que entra na sua conta todo mês. Faça o seu orçamento de acordo com o dinheiro que você recebe. E aí pode entrar uma objeção que você pode estar se perguntando: ai, Sheila, mas o meu dinheiro não dá para eu pagar as minhas contas. Tá? E aí eu vou entrar aqui rapidinho nesse detalhe, que não é o conteúdo de hoje. Primeira coisa que eu sempre falo: se o seu dinheiro não está dando para o seu mês, você precisa reduzir as suas despesas. Quais as despesas você pode reduzir? Supérfluo. Segundo, você reduziu tudo e mesmo assim não está dando, você precisa gerar mais dinheiro. Não tem milagre. Ok? A conta precisa bater. Tá bom? Então, outro ponto que eu trouxe aqui que você precisa se blindar para não se endividar, que é o terceiro ponto: consumo excessivo. Aproveitar uma promoção pode ser uma ótima maneira de finalmente você comprar aquele produto que você estava namorando, que você deseja muito. E eu sei como que é esse sentimento. É uma delícia comprar. Quem não gosta? Porém, pode ser também uma maneira de você se endividar quando for em excesso. Compras por impulso são uma fonte fértil de dívidas. E se você não tiver um bom planejamento para isso, é fácil de entender. Se você comprar sem planejamento, você vai ultrapassar o seu limite de gastos e duas situações podem acontecer. Se você comprar à vista e não estava planejado, vai faltar dinheiro para você pagar algo que era essencial, uma conta de luz, uma conta de água, o seu aluguel, que são contas que você não pode deixar de pagar, que você não vive sem. Contas essenciais ou obrigatórias. Ou, outro ponto, você vai comprar no seu cartão de crédito, você não tinha isso planejado, e aí você não vai conseguir pagar o cartão naquele mês. E aí vai começar a rolar os juros, que não são baixos, e aí começa a gerar a bola de neve. É o descontrole. Sheila, então eu não posso comprar? Pode, você pode comprar tudo. Você pode comprar todas as roupas que você quiser. Você pode comprar todos os sapatos, todas as bolsas que você quiser. Desde que você tenha esse valor planejado lá no seu retrato, no seu orçamento financeiro. É simples. Controlar as finanças, regular as finanças é simples. Porém, não é fácil. Não é fácil, por quê? Porque você deixa a sua mente controlar você se auto-sabota, você não tem o seu orçamento, você não tem metas, você não tem objetivo futuro, e aí você deixa a sua vida, é aquela velha música, deixa a vida me levar. Ok? Então, você precisa se blindar do consumo excessivo. O consumo excessivo é aquele consumo que está fora do seu planejamento, aquele consumo na qual você está fazendo e que está prejudicando a sua vida financeira. Ok? Quarto ponto que eu trouxe aqui e que você precisa se blindar. E esse ponto aqui é um ponto bem delicado para se conversar,
Mas eu, como educadora, não poderia deixar de trazer, porque muitas pessoas sofrem com isso, que é o não saber dizer não. É a ajuda excessiva a outras pessoas. Você já ouviu alguém dizer, emprestei o meu cartão de crédito para fulano e ele não me pagou. Eu emprestei o meu nome para ciclano e ele não pagou o aluguel. E eu sinto te dizer, com o maior amor do mundo, a culpa de você se endividar, nesse caso, não é da outra pessoa, mas sim sua, que fez uma dívida no seu nome, na qual provavelmente você não pode cumprir. Olha só. Outro fato muito interessante que acontece nesses casos normalmente você empresta o seu nome para pessoas na qual você confia. Então, são pessoas que você tem uma boa amizade, são pessoas que podem ser seus familiares. E aí, olha o que acontece. Você diz sim para essas pessoas, e aí você se endivida e você ainda perde a amizade com esse amigo, com essa amiga, com esse familiar. Olha que chato, porque fica aquela situação desagradável, a pessoa te deve, aí ela começa a deixar de falar com você porque ela sente vergonha, aí ela para de frequentar os lugares quando você está. Olha só. E às vezes a pessoa na qual pediu esse favor, esse dinheiro emprestado, o seu nome, o seu cartão de crédito, ela não deixou de pagar porque ela quis. Às vezes tem algumas pessoas que agem de má fé, né? E que não pagam porque não querem. Mas existem aquelas que tiveram algum imprevisto, desses até que eu trouxe aqui, né? Ou compraram por impulso, que é um imprevisto interno de você, que você não sabe se controlar, ou que ficaram desempregadas. Então, eu te proponho pensar com muito carinho, pensar direitinho antes de você emprestar o seu nome, antes de você emprestar o seu cartão de crédito. Mas Sheila é uma pessoa que eu não posso dizer não. Ok, então vamos lá. Você precisa agir de forma sábia, de forma inteligente. Você não pode deixar de dizer, não pode falar não para essa pessoa. Ok, então você vai lá e você empresta o seu nome para a pessoa comprar algo dentro de um valor na qual você pode arcar, dentro do seu orçamento. Por quê? Porque se a pessoa tiver algum imprevisto e ela furar o pagamento com você, você não vai ficar endividada ou endividado. Ok? E aí você não vai estragar a amizade com a pessoa, você não vai ficar endividado, mas existe aquele desconforto de você pagar algo, né? Você pagar por algo que você não usufruiu. Você pagar por contas de outras pessoas. E aí você vai deixar de fazer coisas para você, para o seu filho, para sua família, para pagar isso. Ok? Então, por isso, pense bem. Eu falo que só existe um sim e um não. E aí você tem a opção de escolher para quem vai o sim e para quem vai o não. Quando você fala sim para outra pessoa, você está dizendo não para você. E aí eu deixo essa reflexão aqui. Para quem você quer dizer sim e para quem você quer dizer não? Não adianta você dizer sim para outra pessoa por algo que vai te prejudicar. Primeiro você precisa fazer por você. É igual avião. Quando a gente viaja de avião, as instruções são quais? Primeiro você coloca o oxigênio em você, depois coloca em outra pessoa. Porque quando você está com oxigênio, você tem a possibilidade de ajudar muita gente. Se você colocar em outra pessoa, aí você morre. Ok?
Primeiro você, depois as outras pessoas. Então, analisa, reflita, pense, antes de ficar ajudando excessivamente as pessoas em relação às finanças. Quinto ponto que eu trouxe aqui, que você precisa se blindar. As despesas sazonais. Sheila, o que são despesas sazonais? Olha só quantos fatores eu trouxe aqui que gerem endividamento e que você precisa se blindar. As despesas sazonais são aquelas despesas nas quais elas não acontecem todos os meses. Então, por exemplo, o IPTU, o seguro do seu carro, o IPVA, o material escolar, a rematrícula da escola. Essas despesas, elas acontecem em determinadas épocas do ano. Ainda nas despesas sazonais, existem aquelas despesas com datas comemorativas. Natal, aniversários. Tem pessoas que, dentro do mesmo mês, às vezes tem 3, 4 aniversariantes. É o marido, é a esposa, é o filho, é a sogra. O dia das crianças, dia das mães, dia dos pais. Então, você precisa se programar para essas despesas sazonais. Sheila, é fácil? Não, não é fácil. É uma coisa gradativa, é um processo, é 1% por dia. Num mês você vai esquecer de uma despesa, e na outra você vai colocando. Por isso que eu falo, não dá para revolucionar as finanças de um dia para o outro. Você passou, às vezes, décadas da sua vida endividado, sem fazer o seu orçamento, sem ter controle, e você acha que de um dia para o outro você vai mudar tudo isso. E não, precisa ter paciência, precisa ter resiliência. É uma mudança interna para que aconteça a mudança externa no bolso. Então, você precisa planejar essas despesas sazonais. Tá? Por isso que eu gosto muito do GPS financeiro que eu faço, que é o quê? O orçamento do ano todo. Quando vira o ano, eu já faço o orçamento de janeiro até dezembro. E aí, quando você tem esse orçamento pronto, esse GPS, você já tem lá programado as despesas sazonais, o IPTU, o IPVA. Então, quando eu pego a minha planilha, por exemplo, de 2021, e copio e colo e faço a de 2022, em janeiro, fevereiro, já tem lá que eu tenho que pagar o IPVA do meu carro. Em janeiro, já tem lá que eu tenho que fazer a renovação do meu seguro do carro. Olha só. Depois que você aprende, depois que você pega esse hábito, fica mais fácil. O mais difícil é esse começo de você planejar. Então, aí, por isso que eu chamo de GPS. Você olha a planilha, você tem lá de janeiro até dezembro. E aí, por que é GPS? Porque ele te fala o que você vai gastar em cada mês. Para você seguir o caminho do controle das suas finanças. Ok? Se você não se planejar, você vai ter a necessidade de recorrer a empréstimo, financiamento, familiares, vai ser PRD, vai rasgar dinheiro, ok? Outro ponto em relação às despesas emergenciais. Então, eu trouxe as sazonais e agora as emergenciais. Imprevistos, eles acontecem com todo mundo. Ninguém está livre de imprevistos. Então, você pode ter um defeito no seu carro, uma batida no seu carro, algum problema mais grave de saúde na família, alguma coisa na sua casa que estragou, um encanamento, uma iluminação. Mas a maioria das pessoas nem sempre estão preparadas financeiramente para superar esses imprevistos, esses obstáculos, essas despesas emergenciais. Porque você não conta com essa emergência, correto? Sheila, mas então, se eu não sei quando isso vai acontecer, como que eu faço? O ideal é você ter um valor guardado. A reserva financeira, ela também pode ser utilizada para despesas emergenciais. Ela também pode ser usada para oportunidades. Então, você pode usar essa reserva para esses problemas de emergência. E depois você vai lá e se planeja novamente para repor esse valor faltante na sua reserva. Olha só como é simples, gente.
ok? Outro tipo de despesa, ó, despesas sazonais, despesas emergenciais e tem as despesas arbitrárias. Olha quanto tipo de despesa. Sheila, o que são despesas arbitrárias? São despesas do dia a dia. Aquele cafezinho, aquela água, aquele almoço. E eu sei que tem várias pessoas que pregam que você precisa cortar tudo, tá? Seja bem-vinda, Ana. Você não precisa cortar tudo. Você só precisa ter essas despesas programadas no seu orçamento. Então, vou dar um exemplo. Se você trabalha e você almoça todo dia fora, você tem que ter uma despesa lá do seu almoço. Ai, Sheila, não estou conseguindo guardar nada de dinheiro, não estou conseguindo fazer sobrar nada, não consigo fazer uma viagem toda vez que eu saio de férias. Então, você precisa rever esse almoço. Dá para você levar o seu almoço ao invés de você gastar com o almoço fora? Precisa existir um equilíbrio, ok? Então, você precisa ter uma meta estipulada. Pode ser uma meta de outros, para você tomar um café, para você tomar uma água quando você está na rua, principalmente para quem trabalha na rua, tem muito dessas despesas arbitrárias. Quando eu trabalhava na rua com perfumes, que eu ia muito para a rua, eu tinha muito dessas despesas. E aí, o que eu fazia? Eu tinha uma meta, um valor semanal que eu pegava para eu gastar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, R$50. Chegava na segunda-feira, eu ia lá, pegava R$50 e colocava na carteira. Então, eu sabia que aquele dinheiro que estava na minha carteira era para eu tomar uma água, um cafezinho, alguma coisa. Ok? E aí, eu lançava lá na minha planilha. R$200, vai, 50 por semana dá 200. R$200 de despesa fixa lá do meu negócio, não das minhas despesas pessoais, das despesas da minha empresa. Ok? Outro ponto que eu trouxe aqui e que gera muito endividamento, tá? E que nem sempre você quer que isso aconteça, né? É involuntário, porque existem duas partes aí envolvidas, que é o divórcio. A maioria dos casais, quando terminam um relacionamento, se separam, às vezes tem problema na divisão dos bens, ou às vezes até dividem ali de forma amigável, porém, alguns gastos que eram do casal, pode ficar para um pagar, aí o outro não ajuda. Existem várias coisas que influenciam aqui. E agora, às vezes, você vai ter que pagar individualmente, você vai ter que remanejar algumas coisas, diminuir os seus gastos, por exemplo, morava numa casa grande com aluguel alto, você precisa remanejar para uma casa menor, para você poder pagar sozinha esse aluguel. Tem que sentar e conversar, entrar num acordo, olha, nós temos essas dívidas aqui, vamos pagar tudo junto, meio a meio. Precisa existir uma conversa, mas nem sempre essa conversa é possível, porque nem todos os divórcios são amigáveis. E aí existe o pagamento da pensão alimentícia, no caso de filhos, que se você é homem, você precisa se programar para essa pensão que você vai precisar pagar. É uma despesa que não estava planejada anteriormente, que após uma separação precisa ser feita. Olha só quantos fatores influenciam. Então, você precisa estar atento, atenta a esse fator. É claro, ai, Sheila, você está falando isso, então eu tenho que ficar atenta para eu me divorciar? Não. Eu trago todos os pontos aqui para você ter clareza de tudo que pode acontecer, porque eu sei que normalmente quando as pessoas casam, elas casam para ficar para sempre, mas não é sempre possível isso acontecer. E eu trago aqui várias opções, porque às vezes você está passando por isso. Você está pensando em um divórcio e às vezes você não tem clareza de tudo isso que vai ser gerado em relação às suas finanças. Todos esses transtornos,
todas essas dificuldades, todas essas alterações no seu orçamento, tá bem? Não é que eu trago coisas negativas aqui, ok? Outro ponto que eu trouxe aqui, o 9º ponto e último ponto, que pode fazer e que gera muito endividamento nas pessoas, que é o pouco conhecimento em relação às finanças. A falta de conhecimento, a falta de bagagem, o não saber se organizar, não saber planejar as finanças, não ter conhecimento, não saber dos fatores que influenciam a desorganização, o consumo, os sentimentos que fazem com que você destrua suas finanças. Então, você precisa de conhecimento. Todos nós temos as mesmas capacidades, você só precisa aprender, é o que eu sempre falo. Se uma pessoa chegou em um determinado patamar, qualquer um pode. Você só precisa aprender o caminho que essa pessoa percorreu. Então, eu vou dar o meu exemplo. Antes da educação financeira entrar na minha vida, eu tinha uma vida totalmente diferente. E quando eu falo de ter uma vida totalmente diferente, é em relação a tudo, é em relação ao planejamento, é em relação a controle, é em relação à geração de renda, é em geração a paradigmas, a conceitos de dinheiro, é em relação a relacionamento com o dinheiro. E aí eu aprendi e mudei o trajeto da minha vida. Então, você só precisa aprender tudo isso que eu falei, a se relacionar melhor, a destruir os mitos que a gente aprende, a se organizar, a planejar, a saber controlar. Então, o pouco você precisa se blindar dessa falta de conhecimento em relação às finanças. E se você está aqui assistindo esse conteúdo, eu já te parabenizo por isso, porque você está em busca de conhecimento, em busca de mudança, em busca de evolução nas suas finanças. E eu falo que conhecimento é tudo. A educação financeira muda vidas. E quando a educação financeira entra na sua vida, ela não muda só a sua vida, ela muda a vida de todos à sua volta. Ela muda a vida da sua família, ela muda a vida dos seus filhos, porque o seu filho vai crescer com outro tipo de ensinamento, com outros exemplos em relação às finanças, ok? Então, coloque todos esses pontos que eu coloquei, que eu trouxe aqui em prática, se blinde de tudo isso ao máximo, faça a sua parte, né? Porque eu sei, como eu trouxe aqui, existem coisas que são externas, que a gente não tem controle, mas em relação aos externos, a gente tem várias coisas de soluções. Seja bem-vinda, Silvia, para você se blindar disso, estar melhor preparada se isso acontecer na sua vida financeira, ok? Eu estou todas as terças e quintas aqui, às 12h12, com muito conteúdo de finanças de forma gratuita. Esteja aqui comigo, compartilhe com as pessoas que você acredita que vai fazer sentido, que vai ajudar esse conteúdo gratuito, ok? E até quinta-feira, eu espero você aqui ao vivo, tá bom?